Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença, para te agradecer, Senhor, por esse dia que se inicia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, Senhor. Envia, Senhor Jesus, os seus anjos para nos guardar, nos livrar de todo mal. Também, Senhor, coloca a sua armadura, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Revista-nos, Senhor Jesus, com a sua preciosa armadura, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, estarmos prontos, Senhor, para tudo o que tivermos que enfrentar hoje, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, Senhor, para ouvir a sua palavra, Senhor, e para que possamos, Senhor Jesus, ter uma palavra para o nosso próximo, Deus. Deus, eu te agradeço por ter esse ar que possamos respirar, Senhor, a cada manhã, Senhor. Quando acordo, eu sou grata a Ti, Senhor Jesus, por poder respirar, por poder abrir meus olhos e ver quão lindo, Senhor Jesus, é o Senhor, quantas coisas bonitas o Senhor tem feito para nos alegrar. Senhor, que possamos ver mínimos detalhes, Senhor Jesus, as coisas que o Senhor faz por nós, Senhor. Também te peço, Senhor Jesus, que o Senhor visite as pessoas que estão necessitando de Ti. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, Deus, supra conforme o seu coração, conforme nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, segundo a Tua vontade. Então, Deus, eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Então, ó, na sequência, o verso 10, ele diz: E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Na sequência, quando Jonas já estava fora do peixe, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, só nesses primeiros 4 versículos aqui, nós temos Jonas saindo do peixe, Deus repetindo a missão de Jonas, o que ele queria que Jonas fizesse. Jonas se levanta, né? Ele foi até Nínive, e segundo a palavra do Senhor, Nínive era uma cidade importante para ele, era uma capital de um império, né? Era uma capital de um lugar que era uma potência. E só para percorrer a cidade, não era para chegar na cidade, quando ele foi vomitado do peixe, para andar na cidade, eram 3 dias, né? Então, para ele andar essa cidade de uma ponta a outra, ele ia levar 3 dias para poder ir com a mensagem do Senhor, né? E aí é interessante dizer que qual que era a mensagem dele? Ele ia andando pela rua ali, e aí ele dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E não tinha nada demais o sermão dele. Era simples assim. Ele falou: sou obrigado a vir, fui obrigado a chegar aqui, vou falar, mas também não vou ficar com muita firula, não. Né? Não tem nenhum sermão de Paulo aqui, né? Não tem nenhuma. Né? Não tem nada de muito teológico, não tem nada de muito. Né? Vim aqui anunciar um Deus que vocês não conhecem, vim aqui com assim diz o Senhor. Não. Ó, é o seguinte: se vocês não se arrependerem, daqui a 40 dias a cidade de vocês vai ser destruída. Tem uma mensagem bem curta e grossa, né? E aí diz que é o seguinte: os ninivitas, né, eles creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano e de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano e saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano e de saco, tanto as pessoas como os animais. Então,
clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, olha que coisa impressionante. Né? Parece que eles já estavam ali na cabeça, parece que já deveria ter uma palavra ou um presságio anterior, né? Não dá essa impressão de que falou assim, o negócio tá feio, hein? Nós aqui estamos indo por um caminho aqui que não tá muito bom, não. Deve ter acontecido alguma coisa aqui que a gente está esperando que em algum momento vai vir alguma coisa que não vai dar certo. Porque foi muito rápido e chegou no rei, e o rei, um cara poderoso, de um reino forte, de um reino que ele, né, o próprio Jonas, não queria ir para lá porque era inimigo do povo dele. E aí, como assim, né? Aceitou a palavra tão de boa, né? E todo mundo fica surpreso, nem os animais não vão comer. Então, você veja que, às vezes, né, nós criamos alguns problemas na nossa cabeça que parece que não vai ter solução. A gente cria um problema, a gente tem uma ideia, que você fala assim, puxa vida, eu tô vendo essa situação aqui, ela tá, não tem solução, isso aqui vai dar um maior rebu, isso aqui vai dar um maior escândalo, isso aqui vai dar um maior problema, vão tomar minha casa, vão tomar meu carro, vou perder minha família, mexeu com a pessoa errada, e vou fazer não sei o quê, né? E aí você fica naquele temor todo e demora até para tomar uma decisão, e você fica ali com o pé atrás e tal. E às vezes a solução é a mais simples do mundo, né? Você até se surpreende quando o negócio passa, né? Quando o negócio vai, você fala assim, uai, mas eu tava com tanto medo, o negócio era tão simples assim, era tão fácil, né? Então, aqui nesse texto, né? Nesse texto aqui de Jonas, do capítulo 3, foi mais ou menos isso, né? Essa surpresa, né? Você fala assim, caramba, achei que ninguém ia dar bola, ninguém ia ligar. Ah, tô ouvindo esse camarada aí, mas deixa passar batido, né? Que é o que normalmente acontece, né? Quantos pregadores não tem aí nas ruas? Quantos pregadores não tem no trem? Quantos pregadores não tem no ônibus? Quantos pregadores não tem na igreja? E aí a pessoa tá falando lá, tá, né? E tal, e da nossa forma de entender, você fala, bom, tô fazendo a minha parte, tô falando aqui, mas parece que não tá fazendo diferença nenhuma, né? Isso é normalmente o que a gente imagina, né? O que a gente acha. E aqui a cidade toda, né? O rei já mandou lá fazer uma consagração geral. Então, a gente nunca sabe o que vai dar. A gente só cumpre a ordem, né? Você não sabe o que vai virar. Você não sabe. Você pregou para uma criança, às vezes uma criança na escola bíblica de férias, né? Isso acontece muito. Você captou ali uma criança para ela ir na escola lá, bíblica de férias, na IBD. Ela gosta, ela pede para a mãe levar ela na igreja. A mãe começa a ir na igreja. Daqui a pouco tá a família toda convertida por uma criança que foi num dia numa IBD. E às vezes o povo, na igreja, vamos fazer uma escola bíblica de férias. Ah, não. Ah, dá trabalho. Ah, não tem espaço. Ah, tem que preocupar com lanche. Ah, tem que acabar antes do horário para não ter que dar lanche. Ah, tem que não sei o quê. Aí coloca uma série de situações que são verdadeiras, mas coloca uma série de dificuldades. Ah, isso não dá retorno. Ah, será que alguém vai vir? E não sei o quê e tal. E às vezes todo o esforço que você demanda, você ganha uma família inteira, você faz diferença num bairro, você marca o território, né? E na nossa cabeça é só dificuldade, 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 é problema, ou não vai dar resultado, ou não vai dar fruto, então não quer fazer nada nunca, né? Porque nunca vai dar resultado. E às vezes o contrário é verdadeiro. Uma coisa que você acha que não vai dar em nada, que era uma bobagem, toma uma proporção, né? Por quê? Porque não havia ali uma direção do Senhor, porque não havia ali a mão de Deus, porque não havia ali uma intenção. Então, a gente deve, né, parar de fazer tanto julgamento, parar de fazer tanta pensamento e só cumprir o que o Senhor mandou, né? Deixa o que tiver que acontecer vai acontecendo, mas não precisa ficar antes da hora, né? Fazendo tanto charme, tanta tempestade aí. Mano, não é fácil, camarada. Aqui a gente
percebe que ele não foi, a baleia não vomitou ele na praia de Nínive, não. Teve que caminhar uns 3 dias para chegar lá. Caminhou E bastante. quando ele começou a pregar na grande cidade, parece que o povo ouviu. O povo entendeu que não era qualquer coisa que ele estava anunciando, não. Era algo terrível. E aquele povo se converteu de tal maneira que até hoje eu não vi ninguém se converter dessa forma. Fazer jejum, vestir com pano de saco, e até os animais, cara. Hã? É, Foi um reboliço muito grande na cidade, viu? é que a E gente fala, ele, ou o rei sabia exatamente o que ele tinha feito, né? Falou, pessoal, isso aí tá vindo sobre nós porque por conta daquilo lá que nós fizemos lá que não estava certo, né? Não dá impressão? Você fala assim, o cara parece que sabia muito bem por que vinha uma palavra daquela, né? Porque foi muito rápido, né? aí depois eu acho que eles conheciam, eles sabiam o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, viu? Porque com Deus não se brinca, não. Né? A palavra de Deus ela é viva, eficaz e mexe com o corpo da pessoa, mexe com o nervo. Agora há pouco mesmo eu tive um sonho e agora, antes de acordar aqui, meu Deus do céu, parece um pesadelo. Eu cheguei a falar, misericórdia, Senhor. Não, Senhor. Meu Deus do céu. Eu, e assim, eu comecei a orar, né? Pedindo a Deus que não acontecesse aquilo que eu sonhei agora há pouco. Rapaz, É, que quando coisa Deus revela aos seus profetas é para que ele tome alguma ação, né? Uma ação de oração, uma oração, uma ação de conhecimento, porque a palavra diz: faria eu alguma coisa sem antes não avisar os meus profetas, né? Então, tem essas duas vertentes, né? A gente ora, intercede, se põe na brecha, às vezes aquele mal ele não acontece, né? Porque tem uma força contrária do outro lado, né? Que está ali intercedendo e a oração do justo pode muito em seus efeitos. E outras vezes é só para você saber, né? Fala assim, ó, farei. Então saiba que farei, né? Mas aí você fica naquela situação de Abraão, Senhor, se houver 10 pessoas na cidade, o Senhor assim destruiria? Se houver 4, se houver 3, se houver 2, né? Intercessão é uma coisa muito forte, né? Intercessão é uma coisa muito... A gente que trabalhou e que tem, né, essa área de intercessão na vida, porque algumas pessoas falam isso e as pessoas acham que não. Quando você intercede por alguém, você se coloca entre a pessoa e o problema que ela teria, né? Inter, né? Então você está entre. Então, se a pessoa ela tem uma enfermidade, você está se colocando entre a pessoa e a enfermidade. Se a pessoa ela tem qualquer tipo de crise, você está se colocando naquela brecha. E às vezes, né? A espiritualidade ali no mundo espiritual, o negócio volta contra você, né? Porque você está tentando desfazer aquilo que foi feito. Então, em Cristo Jesus, você tem que estar revestido ali de toda a couraça de Deus, né? Tem que estar na armadura de Efésios, capítulo 6 ali, para resistir às astutas ciladas do diabo, né? Porque interceder não é fácil, não, né? Se colocar na brecha não é algo fácil, não é isso? Porque o mundo espiritual, nós estamos em guerra, né? E enquanto você está quietinho no seu canto lá, você não está fazendo diferença, mexer com você para quê? Mas a partir do momento que você começa a fazer diferença, ei, Laia, né? Então, o negócio ele fica, de fato, ele fica mais estreito. Mas se Deus mexeu, se Deus mostrou, é porque algo ele quer fazer, né? é, foi aqui. É interessante, né? Cada um se converteu do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E quem sabe se voltará a Deus ou se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles,
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, e dito que lhe farias, e não o fez. Então você vê que Deus ele é misericordioso. Se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, Ele é fiel e justo, né, para perdoar os nossos pecados e, e nos dar uma nova chance. Né? Sempre foi assim. Foi assim com Davi, foi assim com todos que se arrependem. E olha que Davi fez muita coisa errada, viu? Vivia pisando na bola, mas ele se arrependia. Ele dobrava o joelho, ele chorava, ele clamava, e ia em frente. Né? E o que chama atenção, Mário, é assim, Deus já havia determinado Jonas ir até lá, porque ele já tinha a intenção, né, do seu alto e sublime trono, ele já tinha visto o que estava acontecendo e ele já tinha a intenção de fazer algo de extraordinário ali, né? Porque Deus é soberano, ele é, né? E ele sabe todas as coisas e tal. Mas aí ele dependia do homem, né? Ele queria usar o homem, porque Deus, a gente fala assim, em Deus não há limites. O que há limite é no homem. Então, o que fica limitado da ação de Deus é o nosso comportamento, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa decisão, não é isso? Porque nós temos essa questão, né? Deus, então, é estranho, pode parecer estranho dizer isso, né? Ouvir isso, né? Mas Deus está limitado a você, ele está limitado ao vaso, né? Você pode ter uma água abundante, né? Você pode ter uma cascata, você pode ter um rio, você pode ter um mar. Se o teu jarro só cabe 1 litro d'água, irmão, não adianta você deixar ele lá 10 horas, ele só cabe 1 litro d'água, não é isso? Na hora que chegar em 1 litro, a água vai continuar caindo, mas você não comporta mais. Então ele está limitado àquele recipiente que ele vai usar ali e ao seu livre-arbítrio, né? Então, se você não quiser ir, ele vai dar oportunidade para outro, mas até isso acontecer, você tem uma questão de tempo, né? Até esse tempo acontecer, pessoas estão passando necessidade, pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, não é isso? Então, eu lembro que uma vez eu tive um sonho e eu tinha que dar uma menção, uma palavra para um pastor de uma igreja onde eu havia congregado 9 anos. O pastor foi a igreja que a Maria, minha esposa, havia se convertido, é o pastor que tinha feito o batismo dela, que tinha feito o nosso casamento, enfim. É uma pessoa importante na nossa vida e tal. Mas nós ficamos 9 anos naquele ministério, quando nós saímos de lá, né, nós nos desligamos e eu voltei poucas vezes lá, né? Mas a minha cabeça eu falei, ah, senhor, tem tanto crente naquela igreja, tem tanto irmão naquela igreja, por que eu, né? Então acho que é vaidade do meu coração, né? Acho que é demais eu querer sair daqui para levar algo para ele lá. E não fui, né? Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, aquilo ficou me incomodando, sabe? Aí eu falei, senhor, eu já nem congrego lá, eu já nem estou mais naquele ministério, né? Já, né? Nem tenho o hábito de ficar voltando muito. Aí eu vou chegar lá como uma palavra e dizer que, pô, o senhor me mandou aqui e tal. Aí o cara vai olhar para mim e vai falar assim, pô, quem é você para que Deus me mande você aqui para me dizer alguma coisa? Se quiser falar, vai falar direto para mim, né? Quem já não ouviu isso, né? Ah, eu conheço É. Deus, eu tenho a Bíblia. Se Deus quiser falar alguma coisa, ele vai falar direto para mim. Eu espero que vocês nunca tenham ouvido isso, né? Mas tem gente que, né? Aí você fala, ah, tá, então eu tô brincando, né? Eu tô perdendo meu tempo, vim aqui só porque eu queria, né, te falar alguma coisa. Então eu fiquei naquela, não fui, né? Mas aquilo ficou enchendo a minha cabeça aí, por fim, passou, sei lá, 1 mês, 3 meses, não lembro exatamente, mas aí eu fui. Aí eu fui lá, assisti o culto, ele tava lá dirigindo e tal, não sei o que, piriri. Aí quando ele desceu da tribuna, eu cheguei nele, era só uma palavra.
Era só, não era muito que eu tinha que falar pra ele. Falei, pastor, eu estava na minha casa, eu sonhei com o senhor já tem algum tempo, não foi nem agora que eu sonhei, eu só relutei, né? Eu demorei para vir, para ter certeza do se era isso mesmo, se não era coisa da minha cabeça, mas o senhor manda lhe dizer que vai ficar tudo bem. É só isso, vai ficar tudo bem. Ele virou para mim, ele falou assim: eu sei do que se trata, é de Deus e eu recebo. Não, Só que eu levei, sei lá, 3 meses para ir lá, para dar um recado para ele, entendeu? E para dizer, e na época, né, ele estava passando por uma situação, ele estava com uma enfermidade e estava preocupado, né, com essa enfermidade, porque, né, enfim. ok. E aí eu fiquei pensando naquilo, né, e fiquei bem balançado com isso, né. Aí depois eu saí, né, fui embora e tal, enfim. Mas às vezes a gente reluta, sabe, de falar algumas coisas, porque você fala assim, ah, cara, eu sou muito pequenininho, eu vou falar, isso aí vai dar uma confusão, isso aí, pô, a pessoa já não é muito assim, a pessoa já não é muito assado, porque isso vai dar maior problema, porque não vai dar problema, porque eu tô chateado, porque eu tô triste, porque já acham que eu falo demais, porque não sei o quê. Ô, senhor, tantos outros, usa outro lá, né? Usa aquela outra pessoa lá, porque, né, eu não quero me expor, eu não quero ficar na vaidade, ou porque eu não quero, porque eu quero ficar invisível, né? Eu só quero ficar invisível, né? Se eu puder botar a oferta no gasofilácio lá, se eu puder entrar, sentar no fundo e sair 5 minutos antes do culto acabar, para mim tanto melhor. Não quero que ninguém me veja, não quero ser assediado. Tem momentos na vida que a gente está nessa situação. Tem momentos nessa vida que você, né? Você quer paz, essa que é a real, né? E você é incompreendido, né? E essa incompreensão, às vezes, te leva a se isolar, né? Te leva ali a se ausentar de algumas coisas. E aqui você vê o milagre que aconteceu através da vida de Jonas, e aí você que vai estar ministrando o capítulo 4, né, que vai levar ao detalhe, né? Na minha Bíblia, né, só para dar um gostinho de quero mais aí, a introdução do capítulo 4 diz a raiva de Jonas. Então, é só para dar um gostinho, né? Mas aqui, É, só para ficar ainda no capítulo 3, ele diz que os ninivitas, eles creram, o povo, né? E eles proclamaram ali um jejum entre eles mesmos, né? Estava havendo uma comoção no meio do povo, eles aceitaram aquela palavra. Quando essa notícia chegou ao rei, ele fez mais do que o povo já estava fazendo. Porque quem começou com essa brincadeira foi o povo, né? Aí ele falou assim: ó, quando essa notícia chegou ao rei, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano e saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar, divulgar em Nínive que até os animais iam jejuar. Então, olha que ok. coisa espetacular e extraordinária. O povo aceitou de primeira, começaram a tomar uma providência ali. O rei vem sabendo do que estava acontecendo, ela falou: chega um doido pregando aí, ó. E o povo já foi no embalo dele, já falou: o quê? Vai ser destruído em 40 dias? Não, é melhor fazer do que esperar os 40 dias. Eu falei, né? E, Ele falou: não, 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 pô, bora, vamos fazer. Não sei, de repente pode ser, quem sabe, que houvesse um governo, um império diferente lá, querendo invadir o império dele. Vamos supor aqui, vamos brincar aqui de sim, imaginar. Pode sim, ser, pode ser que, né, uma Babilônia, um Egito, uma Grécia, aí teria que olhar na história, né, o que veio depois, né? Mas assim, era alguma coisa de vulto, né? Ele falou, rapaz, o negócio não tá fácil não. A gente estava buscando uma solução para esse problema que a gente sabia que viria, então bora, né? Se esse doido chegou aí pregando, bora entrar nesse negócio aí, porque algum mal tá sobrevindo, né? Que a gente não sabe, né? A gente aqui tá fazendo um exercício de pensamento para poder pensar o que poderia ser, né? O que poderia ser que o povo foi levado rapidamente a aceitar e o rei pegou, bora, né?
Então a gente não sabe o que vai sobre a vida de cada um, a gente não sabe do que como foi falado alguns meses, acho, né? A gente falou sobre Eutico, né? Eutico caiu porque estava sentado num lugar perigoso. De repente você está sentado num lugar perigoso, de repente você está brincando aí com o pecado que de perto rodeia, de repente você está, né, cocheando entre dois caminhos. A gente não sabe, mas essa é a palavra que está chegando aí, né? Converta-se do seu mau caminho, verifica aí por onde você está andando, verifica o que você está fazendo, porque a sua balança já pesou, ou menem, menem, tekel, farsim, né? Pesado fosse na balança encontrado em falta, não é isso? Então, que foi escrito na parede lá na Babilônia. Então, olha, olha aí o que você está fazendo, olha por onde você está andando, olha o que você sabe que é errado, né? E de repente está brincando aí com o pecado e aceita, né, a exortação do Senhor e se conserte, né? Esse é o tema, né, que serve, que é o que a Bíblia aqui fala a respeito da cidade de Nínive, e que fala para todos quanto lerem e todos quanto ouvirem, né? Serve para mim, que estou Então, falando aqui neste momento, serve para vocês que estão participando, que estão ouvindo, e serve para todo mundo. Bora olhar, né, por onde a gente está andando, o que a gente está fazendo, a semente que a gente está lançando, o que a gente, né, pode colher aí coisas amargas, né? Então, né, bora dobrar o joelho, né? E bora falar, Senhor, perdão. Hoje, hoje o povo é muito incrédulo, né? Antigamente, quando falava, o povo acreditava, né? Como o senhor falou, que a gente não tem como dizer o que eles estavam passando aqui nesse momento. Mas quando eles receberam, né, essa profecia simples, né? Eles pegaram e foram lá e reverteram a situação. Hoje diz aí que o mundo vai ser destruído em 40 dias. O povo não está nem aí. Tem muitas pessoas que não acreditam mais, né? Hoje é muita incredulidade no nosso mundo, né? Por isso que o mundo jaz no maligno, né? Então hoje é bastante difícil a gente acreditar nas profecias, muitos falsos profetas no nosso meio. Então hoje o mundo realmente é totalmente diferente daquele, né, que já passou. Disso aqui que já passou, porque, né, como eu falei, os ninivitas, eles eram muito cruéis com os seus inimigos, né? E eles foram lá, né, e se arrependeram, porque se eles não se arrependessem de tudo que eles tivessem feito e se voltasse, né, para Deus, Deus não ia desistir de destruir aquela cidade, né? Então hoje a gente tem que voltar um pouco em acreditar nas coisas, né, no que Deus ele fala conosco a cada instante. E se a gente achar que não é verdade, a gente pede prova, né? Que ele diz que nós devemos fazer prova dele. Então a gente tem que pensar bastante em tudo que chega até nós, né? Aos nossos ouvidos sobre a palavra do Senhor. Amém. Amém. Já estamos encerrando, vou pedir para vocês estarem orando já, e agradeço a oportunidade que me foi dada aí para falar da palavra de Deus. Mas só trazer a lembrança que há poucos anos, né, agora, né, da história recentíssima, né, vamos dizer assim, né, os livros de história vão falar isso daqui a alguns anos e é o que a gente passou. Foi a pandemia, né? Durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, foram ministradas palavras em igreja dizendo que haveria um algo, né? Depois, quando em meio à pandemia, as pessoas foram buscando, né, essas profecias, foram buscando alguns textos e tal. E eu lembro que alguns pastores, quando foi para fechar as igrejas e tal, alguns pastores que estavam relutantes em fechar e tal, falou assim: ó, se o teu pastor aí não está fechando aí a tua igreja e não está tendo culto e está fazendo online, se ele não tem fé, vem para cá que aqui a gente tem.
e vamos, né, orar, isso não vai acontecer porque é não sei o quê. No meio do caminho, essa pessoa, né, não foi só uma, né, mas eu tô falando aqui na minha cabeça de uma específica que eu sei a história. Ele pegou a Covid e morreu. Entende? Então, assim, Deus tem poder de curar? Tem. Deus tem poder para que nenhum mal chegue à sua tenda? Tem. Ninguém está dizendo aqui de poder. A gente está falando da pessoa falar alguma coisa baseada na impressão, baseada no que ela acha, baseada, de repente, numa vaidade, né? Então, Deus tem poder de curar? Tem. Deus tem poder para fazer um monte de coisa? Tem. Mas não quer dizer que você não vai ficar enfermo, não quer dizer que você não vai ficar doente, quer dizer que você não vai passar uma prova, não quer dizer que você não vai passar por um problema. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente vai orar, quando a gente vai interceder, quando a gente vai ministrar sobre algo, a gente precisa saber que nós estamos sendo instrumentos de Deus ali, de verdade, e nós estamos falando algo que está pautado na palavra. Não é num achismo, não é num pensamento, não é numa coisa que é superficial, né? Porque é fácil você falar, né? Falar é muito fácil. Agora, diz que a palavra, o profeta, ela veio de Deus se aquela palavra se cumpriu, né? Mas até se cumprir, quantas pessoas já não morreram no engano? Quantas pessoas que já não tiveram ali problemas? Então a gente tem que ter muito cuidado, nós que ministramos, ou quando somos ministrados. No passado, os pastores até falavam: ó, não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na sua cabeça para orar, não, viu? Você tem que tomar cuidado com quem põe a mão na sua cabeça, né? Então era uma série de cuidados, né, que se tinha e tal. E aí, quando acabou a pandemia, que o mundo foi voltando a uma normalidade, isso é conversa, tá? Isso é conversação de líderes, de pessoas e tal. Ele fala: sabe o que a pandemia trouxe? Trouxe duas guerras no final, que era para o homem ser melhor e entender que as coisas ruins sobrevenham, né? Porque o mundo ficou 2 anos parado, não é isso? Né? Então, não foi uma coisa pequena. E até hoje, né, tem relatos aí de pessoas que faliram, de pessoas que perderam posses, que o arrimo da família morreu, e a sociedade mudou bastante, e, enfim, né, até hoje a gente consegue ver a consequência disso tudo, né? E uma delas, que os irmãos eles dizem, foi o seguinte: algumas pessoas que botaram na cabeça que não precisava mais voltar a estar na igreja, participar das coisas da igreja, porque a pandemia também trouxe um hábito desse. Ah, não, eu tenho internet, agora eu vejo pela internet, já acostumei a não sair de casa, então qualquer garoa não me tira de casa. Então, trouxe uma facilidade que continuou, né, que perpetuou, e na verdade era para olhar e ter um cuidado maior de intercessão pelo mundo, né? Porque a igreja ela tem esse trabalho importante na sociedade, né? De intercessão, de evangelismo, de ganhar almas. Então, se alguém não pode fazer esse buscar esse conforto, não vou falar de corpo mole, né? Mas no final das contas acaba sendo isso mesmo. Somos nós, né? Porque o inimigo ele não dorme, o inimigo ele trabalha e muitas vezes nós estamos ajudando o inimigo, né? Ao invés de estarmos fazendo oposição a ele e as coisas dele, né? E é difícil você botar isso na cabeça de algumas pessoas, que nem você estava comentando. Os dias são maus. A pessoa ela prefere, né? Ela prefere estar na casa da festa ali do que falar assim: opa, igreja, horário do culto, ou igreja, ministério ali. Estou gastando tanto tempo na televisão e no videogame. Opa, tá na hora de pegar a palavra e ler aqui um pouco, sabe? De se alimentar para estar ali preparado, porque os dias eles são maus, né? Então eu louvo a Deus porque de alguma forma, né, isso pode ser comentado, isso pode ser compartilhado, é o que nós fazemos aqui e que outras pessoas estão fazendo em outros lugares, mas essa consciência está cada vez mais difícil de adquirir, porque é uma geração que é muito festa e, né? No culto de louvor ou no culto de festa vai muita gente, mas no culto de oração não vai tanta gente, né? Porque o povo não quer esse compromisso de orar, de visitar alguém, para falar a verdade, hoje a gente não tem nem com quem conversar.
Se você tem um problema seu, se você tem uma coisa que você quer desabafar com alguém, você olha ao redor e fala em quem que você confia para poder falar de um problema que você está vivendo, de alguém que você gostaria de abrir o seu coração ali, que você vai falar assim, não, essa pessoa ela vai ouvir, ela vai interceder, ela vai orar, ela vai me dar um conselho baseado na palavra, mas aquilo vai ficar com ela, que ela não vai sair por aí me jogando em rosto, ou não vai sair por aí me julgando, que não vai sair. Não é isso. Até isso a gente tem dificuldade. E às vezes dentro da própria igreja a gente tem essa dificuldade para poder ter confiança, para você poder ter ali alguém que vai fazer uma oração intercessória, para você desabafar, para você conversar. Então, algumas coisas têm que ser revistas, né? E que esse livro de Jonas ele possa nos trazer alguma coisa assim à lembrança. Eu peço para a Tamira estar nos orando aí a Deus, por favor, para estar encerrando esse devocional no dia de hoje, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esse devocional, por esta palavra, Pai querido, que o Senhor tem nos proporcionado nesta manhã, Pai. Que a cada dia mais o Senhor possa nos dar força e sabedoria para estarmos aqui, Senhor Deus, fazendo esse devocional, além da tua palavra, Pai querido. Que nós não viemos jamais pensar em desistir, Pai querido. Que nós viemos cada dia mais acreditar, Pai querido, em Ti, nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, Pai querido, em tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós não viemos deixar, Pai querido, chegar ao fundo do poço, Pai querido, ao extremo, para Te clamar, para Te lembrar, Pai querido, que o Senhor existe na nossa vida. E todos os dias nós só levantamos e abrimos os nossos olhos, porque o Senhor nos permite, porque o Senhor está do nosso lado, Pai, nos livrando, nos dando força, nos capacitando, Pai querido, nos dando energia, Pai, para estar aqui, Pai querido. E que todas, Pai querido, as tribulações do mundo, Pai querido, tudo que vem sobre as nossas vidas, nós vamos suportar, Pai, porque o Senhor está do nosso lado e só o Senhor que pode nos levantar, Pai querido, e nos erguer, se assim for da Tua vontade, Pai. Então faz a Tua obra nas nossas vidas, Senhor Deus, nos livra de todo mal, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nos levanta a cada instante, Pai, para falar aquilo que o Senhor deseja, que nós não viemos ser covardes, Pai querido, que nós não viemos temer, Pai querido, em falar aquilo que o Senhor desejar. Que tudo que o Senhor fale, Pai querido, para nós que nós viemos, Pai querido, passar para quem o Senhor desejar, Pai querido, para que através das nossas vidas essas pessoas possam se converter, Pai, dos seus maus caminhos, Senhor Deus, e olhar que só o Senhor que pode dar salvação, só o Senhor que pode fazer todas as coisas. Toma cada um deste devocional em tuas mãos, vai dando força para estar aqui todos os dias, Pai, aprendendo um pouco da sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, toma aqueles que não poderão estar, Senhor Deus, vai visitando, acampando os teus anjos, Pai querido, nos lares deles, que eles possam, Pai querido, estar também aqui conosco, compartilhando, Pai querido, da tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.